Capítulo 10. Tempos de sede. Aprendendo a ansiar pela presença de Deus. Mas a mim nem sempre me tendes. Marcos 14:7. Antes de adotar nossos filhos, fomos avisados de que a adoção acabaria conosco. Se você entrasse em minha cozinha às 5 da tarde daquele primeiro inverno, após uma das adoções, poderia perfeitamente acreditar nisso. Eu certamente acreditava na época. O sol se punha mais cedo a cada dia e minha filha afundava com ele. Era um motivo diferente por dia. Não havia comida suficiente no jantar, o chão havia ficado sujo demais, ou os esbarrões de um dos irmãos em seu cotovelo a fazia berrar. Noite após noite, lidávamos com o soluço, sabendo que era mais fácil para ela chorar pelo leite derramado do que tratar o foco de sua dor, a perda que nenhuma criança de 5 anos deveria ser obrigada a enfrentar. Então, nós a segurávamos enquanto chorava e pensávamos se haveria algum dia normal novamente. A cada noite, ao fazer as crianças vestir o pijama, eu estava cansada, carente e confusa. Não há um livro sequer que me dissesse o que esperar de uma criança com aquele passado, aquela mistura particular de sofrimento e perda. Não havia estratégia que me ajudasse, eu precisava de Deus. Aquele foi um tempo de tanta luta para a nossa família que sim, seria possível dizer que estávamos arruinados. Mas havia uma mudança em curso dentro de mim que começara anos antes e ainda não terminou. Ao invés de fugir de minhas fraquezas, comecei a aceitá-las. Comecei a gostar dos benefícios de desvendar meu coração aos pés de Jesus, que nunca prometia que eu teria forças próprias. Eu estudava sua expressão em relação a mim, quando eu nada levava para a conversa além de lágrimas. Em sua palavra, ele promete cuidar dos corações partidos. Comecei a perceber que não eram os outros, aqueles quem eu sentia pena e que observava do conforto de minha vida, que carregavam um coração partido. Era eu. O coração partido era o meu. Meus filhos não me arruinaram. Eu estava arruinada, muito antes de eles surgirem. Eles, no entanto, foram responsáveis por criar circunstâncias que demonstraram a minha enorme fraqueza. Sou terrivelmente fraca, na verdade. Não estou mais arruinada agora do que estava quando minha vida funcionava como um relógio. As roupas limpas eram imediatamente dobradas e eu sabia o que esperava de cada dia. A questão é que agora sou capaz de enxergar claramente minha ruína. Posso ver o quanto necessito de Deus. A partir de minha fraqueza e da sua, pode surgir uma gloriosa sede de Deus. Aquilo que alguns dizem ser o nosso fim, a nossa ruína, pode levar-nos para mais perto de Deus do que qualquer um dos outros dias que tivemos. Pensamos, quando eu chegar lá, naquele lugar, enganosamente forte, poderei descansar, ficar satisfeito, ser confiante, mudar o mundo. E imediatamente passamos a evitar esforços embaraçosos para fugir de qualquer situação que nos deixe indefesos. Somos capazes de qualquer coisa para sentir-nos fortes outra vez, ainda que essa força seja uma ilusão. Mas o convite de Deus para nós é e sempre será: morra para essa ilusão de força que você construiu. Só então você encontrará aquilo pelo que sempre ansiou. Ele nos criou para depender dele, mesmo quando só queremos depender de nós mesmos. Hoje em dia, Hope rodopia pela cozinha. Caleb esconde livros debaixo da poltrona para ler entre uma tarefa e outra. E Lily pinta para nós quadros melhores do que qualquer um que eu poderia comprar. Eden canta hinos no chuveiro e Boo está aprendendo a me aconchegar e a segurar minha mão quando estou doente. Amo esses momentos, ideias quando meus filhos estão felizes e bem com a vida. Mas esses melhores momentos não são os que trazem à tona o melhor de mim. São os momentos sem brilho, nos quais essas crianças fazem com que eu deseje descansar nos braços de Deus. O lugar onde desmorono e onde Ele vem com poder. Choro e Ele
me trata com carinho. Estou sobrecarregada e Ele é gentil. Estou buscando, sedenta, e Ele responde. À medida que permito que a fraqueza se torne sede de Deus, e à medida que me permito sentir esta sede ao invés de fugir dela, sou capaz de me tornar a melhor versão de mim. Você já deve ter visto um versículo na porta da igreja ou no quadro bordado na casa da vovó. Como suspira a corça pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmos 42:1. Talvez estivesse escrito em uma caligrafia bonita, abaixo de uma imagem de um cervo majestoso bebendo em um riacho sobre o qual o sol refletia. É uma cena tranquila e idílica. Mas e se o salmista tivesse em mente algo diferente disso? E se a corça estivesse desesperada de sede? Uma corça que ofega por água poderia estar fugindo para salvar a vida, procurando água freneticamente. Talvez você já tenha experimentado uma versão dessa sede física desesperada. Talvez você tenha estado sob um calor intenso, sem água por muitas horas ou muitos quilômetros. É uma situação extremamente desconfortável. Também é incrivelmente vulnerável. Quando você está desidratado e sedento, a sede tudo controla e domina. E se esta sede desesperada fosse a cena sobre a qual o salmista estava falando? Uma alma tão cheia de anseio por Deus que nada mais importa. Uma sede que na verdade é boa, um indicador de crescimento atual e futuro. Embora pareça contraintuitivo, os espaços da nossa vida, onde Deus parece não estar presente, são às vezes aqueles em que mais cremos. Se formos capazes de conviver com a sede por tempo suficiente, permanecendo naquela situação de fraqueza e necessidade, encontraremos mais de Deus. Uma vez a cada meia dúzia de anos, volta-me à memória a mesma lembrança, o mesmo convite. Cada vez com um pouco mais de clareza e uma prontidão crescente a apoiar-me nele em minha fraqueza. Logo após o nascimento de nosso primeiro filho biológico, que foi nossa quinta criança, lembro-me daquele sentimento familiar, retornando àquele que me dava a impressão de estar afundando enquanto os demais continuavam a flutuar. Meus filhos maiores tinham necessidades emocionais que cresciam no mesmo ritmo do corpo deles, mas eu era uma só, uma mãe para todos. Agora eu tinha 5 deles. Peguei-me mantendo um registro mental das necessidades de cada um e de minhas falhas, permitindo que um silencioso aumento de ressentimento com a minha fraqueza humana permeasse os meus pensamentos. A tentação de apagar aquela fase em que me sentia mais fraca e incapaz estava ali. Mas Deus me relembrava da minha necessidade de permitir a sede. Eu o ouvi enquanto amamentava o bebê e entre as necessidades emocionais que surgiam no dia a dia. Eu o ouvi ao diminuir o ritmo para avaliar a situação e não apenas mergulhar em meus pensamentos e medos. Era um convite, apoiar-me nele. Foram necessários tempos ocultos, tempos desesperados para que eu apreciasse a aceitação das minhas fraquezas e não simplesmente as desprezasse. Onde eu antigamente reagia a experiências de fraqueza com a adição de uma nova rotina espiritual, ou a busca de uma nova oportunidade de ministério, ou a reprovação de minha sede desconfortável, eu agora orava algo assim: quero mais de ti, ó Deus, cresça em meu interior. Tenho sede, sacia-me, Deus. Eu poderia ter amenizado a sede com soluços temporários. Cada dia estava cheio de distrações que tentavam tirar minha atenção daquele vazio desconfortável que eu sentia. Eu era uma seguidora de Deus incapaz de senti-lo e tudo o que eu queria era não me sentir mais daquele jeito. Não ficar tão seca e vulnerável. O que há de errado comigo? Mas a sede aparecia vez após vez na minha leitura de sua palavra. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Salmos 63:1.
A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Salmo 114, 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, 1. Encontre a lacuna e a preencha. Havia sido meu modo de vida com Deus até então. Mas agora eu estava em uma situação desesperada e precisava de liberdade para dizer: estou vazia. Não tem problema que eu esteja vazia e permaneça vazia por um tempinho. Tal admissão levou a esta oração: eu realmente quero mais de ti, ó Deus. Quero mais do que já experimentei e tenho até agora. E me permiti experimentar a secura da sede sem tentar nenhuma solução própria. Entender que ter sede não era algo errado e que até poderia, pelo contrário, aumentar minha busca de Deus, me trouxe um novo entusiasmo. Eu lia sua palavra e orava com mais expectativa. Eu esperava de olhos abertos. Eu o via em lugares onde não o havia visto antes e de maneira que não havia permitido que ele viesse até mim. Nos primeiros anos após a adoção, eu tinha medo quando as feridas profundas de cada criança se manifestavam de alguma forma. Sentia-me tanto desesperada para reagir quanto insegura sobre o que estaria por vir. Por eles e por mim. A fraqueza deles fazia com que eu sentisse mais agudamente a minha própria. Eu queria desistir de mim mesma. Não sentia ter absolutamente nenhuma capacidade de perseverar ao encarar meus próprios abismos. Deus faz alguma coisa, qualquer coisa, para mudar isso, para mudá-los. Eu orava desesperada, para não me sentir mais tão vulnerável. Desesperada, para protegê-los da dor deles e da minha. Mas Deus usou aquele desespero para intensificar a sede em minha alma. Uma sede que eu não sentia quando meus filhos e meu lar pareciam normais. Quando eu não tinha a impressão de estar tão exposta. Uma sede que proporcionava a oportunidade de buscar, de me apoiar, de ficar naquela situação interna de necessidade desesperada. Em uma cultura cheia de compromissos, de tarefas, de oportunidade, de pessoas, de janelas digitais voltadas para vidas que não são as nossas. Deus nos chama a resistir às distrações e buscar os momentos de sede, nossas fases de fraqueza. A sede é nossa aliada. Precisamos ter sede de Deus. Esse é o maravilhoso paradoxo da vida espiritual. Jesus nos convida a nos aproximarmos dele e nos faz essa promessa: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Resta, no entanto, o seguinte enigma: continuamos sedentos do Senhor? Antes do céu, antes da plenitude, antes do fim, do vazio, podemos descansar em meio à sede nesse anseio por Deus. Quando nossa sede de Deus aprofunda a consciência do quanto precisamos dele, nossa capacidade de encher-nos do Senhor aumenta. Não somente o vemos como a fonte das águas, mas também desenvolvemos uma sede constante e crescente de beber aquela água. Nossa sede é a maneira como Deus nos atrai. Os sedentos não apenas o encontraram, eles floresceram em Deus. Bebem com profunda satisfação, e beber faz com que sintam mais sede daquilo que um dia virá. Mas a mim, nem sempre me tendes. Jesus acabara de anunciar sua morte iminente em um jantar elegante. Ele tinha o hábito de subverter convenções sociais. Ele não falara com Maria, mas com os demais convivas que a haviam criticado justamente na noite em que ela se derramara. Aqui, em um momento no qual ela estava tão vulnerável, Jesus deixou claro que não estaria na terra por muito tempo. Talvez sua fala tenha chocado, ou talvez tenha simplesmente confirmado a triste verdade da qual ela já suspeitava. Ela veria sua face, seu sorriso, aquele olhar que ele lhe dava com frequência apenas por mais algum tempo. Então, viria a dor aguda da sua ausência, ainda mais acentuada por ela ter contemplado aquela face.
Era seu amor que provocava tamanho anseio por ele. Suas lembranças daquele homem-deus, aos pés de quem se assentou, alimentaram o anseio por estar em sua presença, que não cessaria até que chegasse o tempo. Maria foi levada da sede à satisfação e à sede outra vez, apenas para ansiar por uma satisfação eterna no dia que ainda viria. A sede e a saciedade em Deus estariam nela pelo resto de seus dias. Eram suas fases de crescimento em Deus. E naquela noite, ainda que a sede pudesse voltar, ela se viu transbordando ao derramar seu amor aos pés de Jesus. Bu estava com 6 dentes e apenas Nate era capaz de enxergar todos eles. Nós 7 estávamos à mesa rindo com as brincadeiras do garotinho de 1 ano. Gostosas gargalhadas e um único monossilábico em vários níveis de decibéis serviam para descrever quase tudo. Para os irmãos, o bebê era mais divertido do que uns trenzinhos elétricos. E à mesa do jantar, papai provocava aquela criança. Então, ali estava, ele tão parecido com o pai e sentado a 4 cadeiras de distância, mostrando todos os dentes para uma direção só. Vi sua foto de bebê, papai, e ele é igualzinho a você na mesma idade, disse Hope, casualmente, entre uma mordida e outra. O cabelo dele estava ficando na mesma cor que o seu, e os olhos também são azuis, disse Eden. Sabe, papai, acho que ele é igualzinho você. É isso, respondeu Nate. Melhor esperarmos para ver como ele será. Em outras conversas parecidas, eles relembravam Caleb de quantas pessoas diziam que ele era igualzinho ao pai, a não ser pela cor da pele. Eu também faço isso, um pouco por hábito e um pouco para acalmar a terrível dor da perda. Quando as garotas começam a discutir a cor dos cabelos, Nate intervém. Seu cabelo é da mesma cor do da mamãe. Elas discordam. Dizem que o meu é mais claro. Estão todos comendo e participando da conversa sobre cor de cabelo, cor de olhos e os diferentes tons de pele de cada um. Uma conversa corriqueira em nossa família. Participo inquieta das risadas, mas o momento me parece carregado. Nate e eu queremos que cada um de nossos filhos conheça e experimente o Deus cuja face está firmemente voltado para eles. Este é o Deus que quer curar o coração de cada um deles. Corações que em breve podem encher-se de dor pelas páginas vazias de um álbum de bebê. As primeiras tão poucas naturais. Quando chegar este dia, queremos que eles saibam que podem chorar aos pés do Senhor. Podem derramar o sofrimento que sentem ao entender que não poderão ver aqui na terra o rosto das belas mulheres que os deram à luz. Quando a dor faz com que eles finjam que aquelas perdas nunca aconteceram, desejamos que nossos filhos sintam as mãos de Deus erguendo seu queixo e olhando em seus olhos com infinita compreensão. Queremos que recebam um toque gentil do Deus que veio não apenas para curar seus ossos quebrados, mas fazer seu coração despedaçado cantar. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que eles sintam a dor, sintam anseio por algo mais. Se os blindamos ou encontramos uma forma de ensiná-los a evitar a dor e a sede de sua história, nós lhe daremos permissão para ignorar as partes mais cativantes de seu Deus. O mesmo vale para você e para mim. Se eu constantemente evitar minha sede espiritual, abrir mão de experimentar ser preenchida pela natureza de Deus, aquele que não apenas reconhece meu deserto, mas também me dá uma fonte bem ali. O riso é um dom incrível e a nossa família se aproveita dele sempre que pode. É algo que cura. No entanto, se Nate, ou eu, ou alguma das crianças recusar-nos a olhar e sofrer por nossas perdas, poderemos perder nossa história mais profunda com Deus. Enquanto estivermos na terra, teremos sede de Deus, e Ele responderá. Poderá não ser da maneira que esperamos ou de acordo com o nosso cronograma, mas Ele prometeu atender os sedentos. É sua maneira de lidar conosco. Ultrapassar a concordância intelectual com esse fato e chegar a vivê-lo juntamente com o Senhor.
é o que nos liberta do ressentimento de estar em situações que revelam nossa sede intensa. As feridas e necessidades das minhas crianças me relembram o quanto preciso de Deus. Tenho sede de mais do que um gole rápido. Uma inesperada tarde de solidão faz com que me sinta estéril de uma maneira que eu não havia notado no dia anterior por causa da agenda cheia. E agora que percebo precisar dele, tenho sede de que ele venha e se encontre comigo. Ser uma face na multidão me faz desejar ser vista. Tenho sede de reconhecimento dos pequenos movimentos da minha vida, mas a verdadeira sede é a de seus olhos sobre mim. Sou capaz de abraçar a sede quando ela me leva a buscar Deus nos lugares secos. Gentilmente. Eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Oséias 2,14. São essas as palavras que Deus usou ao falar sobre seu povo desobediente com o profeta Oséias, o qual tinha uma esposa desobediente chamada Gomer. O plano de Deus exigia um deserto, um clima árido, poeirento e hostil. Nosso equivalente atual ao deserto pode ser o cantinho onde estamos escondidos, nosso cubículo anônimo, nosso papel de coadjuvante, a mamada do bebê às 3 da manhã, a 15ª consulta médica com uma criança doente ainda sem diagnóstico, o 136º dia no trânsito, o templo da igreja lotado, a sexta-feira à noite de solidão, o turno monótono no supermercado que mal dá para pagar as contas. É ali, onde quer que fique seu deserto, que Deus promete nos falar com gentileza. O que parece um deserto inóspito, as fases de invisibilidade e os espaços ocultos de nossos dias que expõem o quanto estamos secos por dentro, não é suficiente para atrapalhar o Criador da chuva. É nele que nossas raízes se aprofundam, no solo em busca de água. É a única maneira de sobreviver à seca. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto à corrente das águas. Isaías 44, 3 e 4. Ele é nossa água, esse maravilhoso Deus. Seus olhos nos conhecem por completo. Seus braços são fortes e nos seguram. Seus sussurros sopram vida e renovam o que está velho. Bebemos dele, desta água viva, e desejamos beber mais. É tão bom assim. Este homem Deus é tão surpreendentemente bom, melhor que qualquer outra coisa que possamos experimentar para saciar nossa sede. Não estamos presos nos momentos secos e ocultos nos quais ninguém nos vê. Pelo contrário, somos convidados a aprofundar nossas raízes no Deus que está bem ali, a esperar o suficiente para ouvir a voz carinhosa de Deus, falar conosco mais alto do que qualquer circunstância. A sede nos faz buscar a Deus, não apenas como aquele que cura, mas como aquele que pode nos curar. E vemos a água se derramar sobre o deserto.